Então, boa noite aí, pessoal, para quem acabou de chegar. É, hoje então, hoje então vamos começar, né, nessa aula falando da resolução mesmo de algumas questões referentes ao conteúdo que a gente viu na aula anterior, né, que seria as derivadas parciais de ordem 2 ou maior do que 2, certo? Então, antes de dar continuidade ao conteúdo e falar de regra da cadeia, de outras propriedades, né, referentes, vamos tentar praticar um pouco essas propriedades pegando algumas questões da lista que eu disponibilizei para vocês lá no Classroom. Né? Então, primeiro queria fazer uma observação quanto à primeira questão da lista, né, de vocês, que fala assim: para encontrar todas as derivadas parciais de segunda ordem das seguintes funções, né? Aí são colocadas lá 6 problemas das letras A a F. Né? Então, por todas as derivadas parciais de segunda ordem, eu me refiro ao seguinte. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, sei lá, vocês sugerem algum item dessa questão só A para... letra A, professor. desculpa, repete, por favor. Letra A. Letra A? Pode ser. A mais fácil, né? Mas tudo bem. A letra A, questão f de xy igual a x mais xy mais y. Então, o que seria o comando, né, de encontrar todas as derivadas parciais de segunda ordem? Eu quero que vocês encontrem o valor da derivada da função f em relação a x, né, a derivada da função f em relação a y. Desculpe, aqui é de segunda ordem, tá? Del 2f, del x2, del 2f, del y2. Né? E a derivada de segunda ordem da função f em relação a x e y simultaneamente. Né? Não vou pedir o quarto caso, que seria del 2 del f, del 2f, del y, del x, né? Só comutando os termos diferenciais aqui, porque a gente viu lá na aula anterior que a ordem nesse caso não interfere, né, no resultado. É o chamado teorema de Clairaut. Não sei se eu cheguei a mencionar o nome, agora eu não me recordo disso. Né? Por conta do... tem esse nome, eu não me lembro o nome todo desse matemático, Clairaut. Eu só lembro do seguinte: ele foi o primeiro, né, a escrever um livro-texto de matemática, né, de cálculo, tal como muito parecido com o formato que a gente tem hoje. Né? Naquela época, para alguém aprender cálculo, era na marra mesmo, na insistência, trocando cartas, participando de colóquios que haviam na época, de reuniões e tudo. Então, aquilo que vocês aprendem em cerca de um ano em cálculo, geralmente eles levavam 6 a 7 anos, né? Por conta dessa dispersão inteira. Né? Então, aí tem esse primeiro grande resultado referente a essa teoria, e basta que vocês calculem esses três aqui, tá? Então, o primeiro, vamos calcular o del 2f del x2. Né? Então, como que a gente calcula isso? Eu vou calcular só esse primeiro, tá? O resto fica com vocês. Vai ser del 2, del x de del x. Né? O que isso quer dizer? Primeiro a gente vai derivar a função uma vez em relação a x, e logo após isso vamos derivar novamente em relação a x, e assim vamos obter o resultado esperado, certo? Então, como que eu faço isso? Vamos primeiro calcular o del f del x, a derivada de primeira ordem. Então, a derivada dessa função em primeira ordem vai ser a derivada de x
em relação a ele mesmo, né? Mais a derivada de xy em relação a ele mesmo, a x, mais a derivada de y em relação a x, né? O primeiro caso, derivada de x em relação a ele mesmo, não precisa nem colocar esses símbolos de derivada parcial, né? É uma derivada de uma função em uma variável, então seria a derivada que vocês aprenderam lá no cálculo 1. Então, a derivada de x em relação a ele mesmo dá 1. A derivada de xy em relação a x, como ficaria? Y, exatamente, porque o y no caso é tratado como constante, né, uma vez que o termo diferencial se refere apenas ao x, e a derivada de x é 1. Né? Logo, derivada de x multiplicado por uma constante é a própria constante, né? Mais a derivada de y em relação a x, né? Ou seja, a derivada de uma constante em relação a x, que é zero. Assim nós obtemos o valor 1 mais y, né? Então, tendo esse valor aqui, que equivale ao termo dentro dos parênteses, nós vamos fazer a derivada em relação a x desse termo que encontramos, de del f del x, né? Ou seja, a derivada de 1 mais y. Bom, 1 é uma constante e y nesse caso também é constante, uma vez que o termo diferencial se refere apenas a x. Então, soma de duas constantes é uma constante. Derivada de constante é zero, né? E essa seria a resposta. Ok? Então, entenderam? Nessa primeira questão A, caso não tenha ficado muito claro no enunciado, é para vocês calcularem essas três derivadas de segunda ordem, certo? Em relação a x, em relação a y e depois em relação a x e y simultaneamente, para cada um dos 6 itens da questão. Ok? Ok. Tá? Tem algum outro item dessa questão que suscitou alguma dúvida? Não sei se alguns de vocês já pegaram a lista ou não, para poder dar uma olhada. Ou podemos passar adiante? Professor, Sim. está lendo um livro aí, nós fazemos, isso que o senhor fez aí, mas fazemos em relação a x, aí x, y em relação a x em relação a y, e esses daí sempre tem que ser iguais, é isso mesmo, né? Sempre é uma palavra muito forte, né? Na verdade, o teorema de Clairaut ele se refere, né, a um termo, vamos dizer assim, a um domínio que na topologia a gente chama de bola aberta, né? A gente pega uma região do plano, né, que não tem uma fronteira definida, e os conjuntos que são interiores a essa bola, que estão dentro dela, propriamente dito, né, a gente vai pegar ali um ponto, né, desse conjunto. Então, se a função for contínua naquele ponto, né, a derivada de segunda ordem dela, né, em relação a essa terceira aqui, ó, primeiro calculando em relação a x e depois a y, ou invertendo a ordem, né, y e depois em relação a x, esse resultado do teorema nos garante que serão iguais, né? Porém, existem sim funções em que isso não acontece. Essas funções quando a gente deriva em um ponto que está fora desse domínio, certo? Aí isso não vai acontecer, ok? Eu vou ver se eu pego uma questão aqui para poder fazer para vocês daqui a pouquinho, pode ser? Sim, na realidade não foi no livro não, realmente o livro não fala isso. Ele falou foi um isso aí é como eu te falei, né? Sempre é válido se for dentro desse domínio, né? Se a função for contínua nesse domínio explicitado, né? Se houver alguma descontinuidade na função, esse resultado não necessariamente será válido, né? Pode ser que seja válido por uma questão de coincidência, mas não é a regra, entendeu? Entendi. Então, obrigado. Beleza. E aí, mais algum item dessa questão 1? Ou podemos passar adiante?
Letra E? É. É, né? É que é mais diferente das questões da aula. Na verdade, olhando assim para um, eu diria que a mais diferente é essa F, né? Que é a Isso, a F é mais difícil, a E é fácil. porque tan a menos um, né? Na verdade é a notação para arco de tangente, né? Isso. Aí, quer que seja F então? Fazendo favor. Então, tá, tudo bem então. A letra F, vamos ver se eu consigo fazer aqui, né? S de xy igual a tan a menos um de yx, né? Eu vou adicionar um pacote no LaTeX onde eu coloco esse tan aqui como tg elevado a menos 1. Eu prefiro essa notação. Não gosto muito dessa não, mas enfim, significa a mesma coisa, né? Primeiro, então a gente tem que calcular del 2f del x2, né? Pode ser só essa primeira aqui mesmo, as outras vocês terão condições de fazer, né? Vamos pegar aqui a derivada segunda ordem dessa função, não f, né? Agora é a função s del x2, né? Então qual seria? Vai ser a derivada em relação a x, parcial, né? Da derivada em relação a x da função s. Ou seja, nosso primeiro passo é calcular del s del x. E agora? Vocês lembram como calcula a derivada de funções inversas, funções trigonométricas inversas? Mais ou menos, professor. Mais ou menos. Esse mais ou Essa menos. aí seria Ah. seno por cosseno? Então, eu vou fazer aqui um adendo aqui a essa questão. Não é uma função de duas variáveis. Vamos pegar assim uma função y. Não. Primeiro. Não, pode ser assim mesmo. Y igual a tangente de x, tá? Lá no voltando aí ao cálculo 1, certo? Qual é a inversa dessa função, né? A inversa dela vai ser x igual a arco tangente de y, certo? Ou se vocês preferirem, como está aqui na anotação, né? Tan a menos 1 de y. São duas notações para dizer a mesma coisa, ok? Vou usar essa primeira aqui que eu acho mais direta, né? Calma aí, eu esqueci do C. Arco tangente de y, certo? Vocês lembram disso? Que para inverter função vocês invertem o domínio, né? Aí a função fica com essa estrutura. Basicamente vocês podem ver que eu troquei o x e o y de lugar, né? E a função aparece como a sua forma inversa, certo? Então, qual seria a derivada dessa função aqui em relação a x? Isso vai ser a derivada de x em relação a x igual a derivada do arco tangente de y em relação a x, tá? Aqui, como a função depende de y, né? Não sai dizendo que a derivada dessa função que depende de y vai dar zero não, tá? Só porque o diferencial é que é x. Porque a gente tem que lembrar que y é uma função que depende de x, né? Y é tangente de x, tá? Então não dá para cancelar de imediato não, só para deixar claro esse fato. Então, derivada de x em relação a ele mesmo dá 1, é igual. Aí aqui dentro o que a gente teria? A derivada de duas funções encadeadas, né? Funções compostas. Então seria a derivada da função de dentro, y', vezes a derivada da função de fora. Eu vou representar como arco tangente linha, tá? De y. Certo? Até aí estão acompanhando?
Sim, né? Tranquilo. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir justamente quem é arco tangente linha. Eu quero saber quem é a derivada do arco tangente de y, ou seja, da função inversa de x. Então, com isso a gente tem o seguinte, que arco tangente linha de y vai ser igual a 1 sobre y', né? E aí, o cálculo terminou? Né? Claro que não, né? A gente então vai, para descobrir quem é y', vamos fazer essa conta aqui, ó, a derivada de y, né? A derivada de y então é a derivada da tangente de x, né? Aí lembrando, colocar aqui, ó, derivada em relação a x da tangente de x, né? Ou seja, é a derivada em relação a x do seno de x sobre o cosseno de x, certo? Então, aplicando aquelas propriedades que a gente conhece lá da derivada, no caso da divisão, né, de funções, vai ser o que? A derivada da função de cima, derivada do seno, que é cosseno, né? Vezes o cosseno. Vezes a função de baixo sem derivar. Então fica cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, né? Menos. Aí a derivada da função de baixo fica seno negativo, né? Derivada do cosseno é menos seno, né? Então, menos com menos vai dar mais aqui, fica seno. Vezes a função de cima sem derivar, então fica seno ao quadrado. Dividido pelo quê? O cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado. Perfeito. Então, y' então vai ser o quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é a equação fundamental da trigonometria, né? Isso aqui resulta na unidade. É 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Que é igual. O que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x? Tem um nome para essa função, né? Secante. É a cossecante? É a secante. A cossecante é o inverso do seno, né? Então, y' é secante ao quadrado de x. Isso resolve o nosso problema? Ainda não, né? Por quê? Porque a gente parte aqui, ó, da identidade fundamental para dizer o seguinte: cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né, igual a 1, né? Então, vamos obter a secante ao quadrado aqui. Eu vou dividir dos dois lados da equação por cosseno ao quadrado de x, né? Fazendo isso, eu vou ter cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x e 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Assim, o que a gente tem? Cosseno ao quadrado dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. E 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado de x, né? Então assim a gente descobre que a secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de x. Certo? Prosseguindo, y', portanto, assim nós temos que o y' vai ser o quê? Vai ser 1 mais tangente ao quadrado de x. Mas quem é tangente de x? Ó? Tangente de x é y. Então, tangente ao quadrado de x é y ao quadrado. Y' é 1 mais y ao quadrado. Assim, a gente pode voltar lá no início do nosso problema, onde a gente disse que arco tangente y derivado é 1 sobre y'. Então, portanto, a derivada do arco tangente de y é igual a 1 sobre y', ou seja, é igual a 1 sobre 1 mais y ao quadrado, né? E assim a gente resolve a questão. A gente diz então que a derivada
da função inversa trigonométrica, né, a tangente, dá 1 sobre 1 mais o argumento da função ao quadrado. Né? Arco, tangente, linha de y é 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Vocês já tinham visto essa demonstração? Ou é a primeira vez? Não. Não? Conseguiram acompanhar de boa? Sei que parece pela quantidade de porque pela quantidade de passos envolvidos, né? Mas é como eu costumo falar, é tudo conta de mercearia. Então é só seguir uma receita que sai, né? Certo? Então tudo isso para poder descobrir que a derivada da função inversa da tangente é 1 somado com o argumento da função ao quadrado. Então agora vamos voltar ao problema. Então vou colocar aqui de volta. Deixa eu escrever aqui. Não, fazer isso não. Só copiar aqui a derivada del S del X. Del S del X. Né? Então a derivada da inversa, né, da tangente dá o quê? A gente está vendo aqui dentro que tem uma função encadeada, né? Tem uma função dentro da outra, certo? Então, assim como a gente fez aqui num passo intermediário, quando a gente calculou bem aqui no comecinho, derivada do arco tangente de y dx vai ser o quê? Vai ser a derivada da função de dentro, né? Coloquei aqui y', vezes a derivada da função de fora, que é o arco tangente, tá? Então aqui a gente vai utilizar o mesmo princípio, vai ser a derivada da função que está dentro, que é y sobre x. Isso aqui vai dar derivada em relação a x de y sobre x, né? Multiplicado pela derivada da função que está fora, que é a própria questão que a gente quer descobrir, né? Que é a tangente a menos 1 de y sobre x. Eu não gosto muito dessa notação, né, para as funções trigonométricas, porque muitos alunos confundem esse menos 1 como se você tivesse pegado assim, ó, a tangente de y, né? Quando esse menos 1 está aqui sobre a tangente, significa a função inversa. Isso aqui é o arco tangente de y. Porém, se tiver escrito assim, ó, fora, aí isso aqui é simplesmente 1 sobre tangente de y. Tá vendo? Então isso aí pode causar muita confusão. Por isso que eu prefiro representar logo por arco tangente, né? Mas tem que conhecer um pouco de cada notação. Afinal de contas, cada autor de livros, né, tem a sua que é a predileta. E se ela não coincidir com a nossa, o livro dele se torna inacessível para a gente por um motivo bem trivial, né? Então, vamos resolver essas derivadas. Então, a derivada de y sobre x, vou colocar aqui em vermelho, em preto, quer dizer, derivada em relação a x de y sobre x, vai dar quanto? Se eu estou derivando em relação a x, né, o y vai ser dado como constante. Então, vai ser a derivada de y, né, a derivada da função que está... Não, vou fazer diferente. Como é que eu posso... Vou fazer com a notação diferente aqui. Só um instante. Vou representar esse problema dessa forma. Del x de y sobre x, na verdade é o que? É a derivada em relação a x de y multiplicado por x elevado a menos 1. Concordam comigo? Né? Porque assim você só inverteu o x, né, para ficar embaixo. Aí por que eu acho essa notação melhor? Porque o y
é como constante aqui, né? Então, é a constante multiplicado pela função que você está derivando. Derivada de x a menos 1 vai ser o quê? Vai ser menos y vezes x elevado a menos 2, né? Ou seja, menos y sobre x ao quadrado. Né? Daria para sair por aquela regra do quociente, né, que a gente usou lá em cima, mas quando possível, eu prefiro inverter as coisas dessa forma e aplicar a regra da potência, que é bem mais simples, né, de tratar e é mais fácil da gente acertar, né, por assim dizer. Então, ok? Então temos aqui a primeira derivada já calculada, né? Agora nós precisamos calcular a derivada em relação a x, né, da função inversa da tangente de y sobre x. Esse y sobre x aqui você vai calcular como se fosse uma coisa só, como se fosse uma variável z, digamos assim, tá? Não precisa se ater às propriedades, né, dessa função, as peculiaridades que ela tem. Por quê? Porque a gente já tirou ela daqui do argumento e derivou, colocou essa derivada aqui na frente multiplicando, né? Então a gente só precisa saber que a derivada da função inversa da tangente vai resultar em 1 sobre 1 somado com o argumento dessa função ao quadrado, ou seja, y ao quadrado sobre x ao quadrado, certo? Então, resultado disso, né, que a gente tira o MMC e vai ficar como 1 sobre o MMC entre os dois vai dar x ao quadrado, né, multiplicando por 1, x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Aqui a gente tem uma divisão de frações, né? Multiplica a primeira fração, que é 1 sobre 1, pelo inverso da segunda, vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então temos já as duas funções aqui, as duas derivadas já resolvidas. Então basta usar o que a gente conseguiu. A derivada da primeira aqui, ó, que é a derivada em relação a x de y sobre x, deu menos y sobre x ao quadrado. A gente encontrou aqui. Multiplicado pela derivada em relação a x da função inversa da tangente, que é x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, desse jeito, a gente pode cancelar o x com o x, né? X ao quadrado. Vai sobrar apenas menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E essa seria a resposta. Espera aí. Não vou nem circular aqui, né, porque essa é a primeira parte da resposta, né, na verdade. É a derivada de primeira ordem da função s. Né? Então, o que a gente precisa fazer agora? Precisamos calcular de novo a derivada dessa nova função obtida. Então, del 2s del x2 vai ser igual a derivada em relação a x da função derivada, né, de s em relação a x, que a gente encontrou aqui, ó, da função menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então, como ficaria a derivada dessa função aqui, sabendo que ela está sendo derivada em relação a x? E aí? Podem usar a propriedade aí, a regra do quociente, né? A derivada do que está em cima vai dar 0, multiplicado pelo que está embaixo sem derivar, né? Menos a função de cima sem derivar. Posso considerar aqui como, para simplificar nossas contas, né, eu posso colocar esse menos bem aqui, ó, menos y já, tá? Então a função de cima sem derivar fica menos y, vai dar mais y, vezes a derivada da função de baixo em relação a x.
né? O y² vai sumir, porque é tratado como constante. E a derivada de x², 2x. Tudo isso dividido por o denominador elevado ao quadrado. Certo? Assim a gente vê que esse primeiro produto aqui desaparece, porque está sendo multiplicado por zero, sobrando apenas 2xy dividido por x² mais y² ao quadrado. E essa é a nossa resposta final. Alguma pergunta? Essa conta vai ser grande, né? Porque essa primeira aí só fez toda ela só em relação a x. Aí agora vocês precisam fazer tudo isso de novo em relação a y e depois xy. Depois aos dois. Lascou. Vou comprar um chamequinho. É bom. Só pra essa conta aí. Mas ó, a maior parte da conta foi essa demonstração aqui, né? Que eu fiz só para não dizer que eu cheguei nesse resultado aqui por mágica, né? Então, para não dizer isso, eu fiz essa demonstração, mas o resto é pouca coisa, né? Aí vem... E é quase nada, né? Certo? A questão número 2 eu vou deixar vocês fazerem. Tem a 3, a 4, a 5. Até a 5 é o conteúdo que a gente já viu, né? A parte de derivada direcional vai ser nas aulas seguintes, né? E quando chegar aqui também nesse operador aqui nabla, né? Também é algo para mais para frente, né? E tem algumas aplicações aqui. Mas enfim, tudo a gente vai ter tempo de tratar um a um esses itens. Então, de 1 até a 5 aí, alguma que seria interessante? Na questão 3, por exemplo, que fala da equação de Laplace, né? Tem alguma sugestão de qual item poderia... Vocês teriam alguma dúvida? A letra B. Letra D? De novo com arco tangente? Vocês não vão nem praticar. Aí é covardia. Faz a professor. Vou deixar as mais legais para vocês fazerem. Vou fazer pode ser a letra A mesmo. Aqui senão tu brinca. Exatamente, esse é o espírito. Essa daí essa letra D da 3 é interessante, então é um pouquinho mais elaborada, né? Mas é o mesmo raciocínio que eu segui nessa questão anterior, então tem perigo de erro não. Então seria a letra A, né? Tá. Fazer assim, vou fazer a letra B, que é um pouquinho mais interessante, né? Tá no meio termo, né? Não é tão trivial como a A, mas também não chega a ser mais elaborada como a letra C e D, né? Então, a letra B diz que a função z é igual a e elevado a x vezes seno de y mais e elevado a y cosseno de x. Então a ideia é saber mostrar, né, na verdade, que essa equação, essa função, na verdade, satisfaz a chamada equação de Laplace. O que é a equação de Laplace? É uma ferramenta teórica, né, que foi criada no contexto da física, mais precisamente do estudo do calor, né? E essa equação ela tem a seguinte estrutura: o del z del quadrado x, del 2x mais del 2z del 2y, e a soma disso vai dar 0, né? Então
E agora? Qual seria aí uma forma de resolver? Eu preciso mostrar que a derivada de segunda ordem dessa função em relação a x somada com a derivada de segunda ordem em relação a y zera, né? Para isso, o passo óbvio é o quê? Calcular cada um desses termos, somar no final e descobrir se de fato dá zero, né? Se não der zero é porque alguma coisa foi feita errada, né? Então, vou pegar aqui a primeira parte, né, que é derivar em segunda ordem em relação a z, ou da função z em relação a x, desculpem, que é o que? A derivada em relação a x da derivada da função em relação a x, né? E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos calcular a derivada em relação a z primeiro, que é de primeira ordem, né? E qual seria a derivada dessa função? Vai ser a derivada de e elevado a x seno y mais, vou apagar aqui, a derivada em relação a x de e elevado a y cosseno x. Quanto dá isso aí? Ó? Primeiro termo, qual é a derivada de e elevado a x vezes seno y em relação a x? Vai ser e elevado a x vezes seno de y. Exatamente, não mexe nada, né? Porque a função derivada de e elevado a x é a própria função e seno y vai ser uma constante. Então fica e elevado a x seno y. E a outra, derivada em relação a x de e elevado a y cosseno x. Menos e elevado a y vezes seno. Exato. Seno x, né? Ou seja, o nosso problema consiste então em calcular o quê? A derivada em primeira ordem vai ser a derivada em relação a x da função derivada que nós já encontramos, que é e elevado a x seno y, né, menos e elevado a x, ou derivada em relação a x de e elevado a y seno x. Então, quanto fica essa conta? Del 2z, del 2x vai ser igual. A primeira derivada aqui dá quanto em relação a x? Vai dar o mesmo. A mesma função, não altera nada. É elevado a x seno y. Menos a segunda função derivada fica quanto em relação a x? É elevado a y vezes cosseno, no caso menos. Isso. Então, já temos o primeiro termo, né? Agora falta encontrar o segundo termo, que é del 2z em relação a y, que é del 2y, né? Que é a função, a derivada em relação a y da derivada da função z em relação a y, né? E novamente o mesmo procedimento. Vamos calcular primeiro a derivada de primeira ordem. Que vai ser a mesma função aqui, só que agora derivada em relação a y, né? Então fica derivada em relação a y e elevado a x seno y mais derivada em relação a y de e elevado a x, x não, é y, né? Y cosseno x. A primeira função dá quanto?
elevado a x vezes cosseno. Isso. E a segunda é elevado a y, a derivada é ela mesma, né? Cosseno x vai ser constante agora, então é elevado a y cosseno x. Então, para derivar em segunda ordem, vamos derivar essa função de novo. Del y de e elevado a x cosseno y mais del y de e elevado a y cosseno x. Então vamos ter del 2e del x2, né? Coloquei errada a anotação lá em cima, né? Aqui, ó. Vai ser igual a derivada de e elevado a x cosseno y em relação a y. Aí a gente vai derivar só o cosseno, que vai dar menos e elevado a x seno y. Né? Mas aqui novamente não se altera em nada, né? Fica a mesma função anterior. E elevado a y cosseno x. Certo? Então, ó, nós já temos aqui o primeiro termo da soma e temos o segundo também. Agora vamos somá-los. Né? Portanto, del ao quadrado, ou del 2e del x ao quadrado, somado com del 2e del x del y ao quadrado, que eu errei também, né? Vai ser igual. O primeiro diferencial aqui de segunda ordem vai dar e elevado a x seno y menos e elevado a y cosseno x, somado com o segundo diferencial de segunda ordem, menos e elevado a x seno y, então já vou substituir logo aqui, mais e elevado a y cosseno x. Quanto dá essa soma aí, gente? Zero, porque olha, e elevado a x seno y positivo, e elevado a x seno y negativo, cancela. Né? E elevado a y cosseno x negativo com e elevado a y cosseno x positivo, zero também. Então, portanto, escrever assim. Não precisa, na verdade eu tinha que colocar isso mais afastado para concluir que dá zero, bem aqui na frente. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Assim. É elevado a y, né? Cosseno x cancela também e o resultado é zero, como queríamos demonstrar. Certo? Bem facinha essa, né? Façam a mesma coisa com os outros itens dessa lista. Tranquilo? Ok. Então, e agora, mais alguma questão? Vamos ver. As outras que são mais contextualizadas com algum problema,
envolvem coisas que eu ainda não passei, né? Como o operador nabla e o conceito de derivada direcional. Então, vamos ter que ver uma delas mais para frente, né? Então, deixa eu ver se eu pego aqui a questão 5. No caso, professor, essa questão 5 aí é terceira ordem? É de terceira ordem. E a 4 também, só que está em outra notação, né? Pode ser alguma delas, então? Pode. Qual? Professor, Sim. usar esse jeito que o senhor faz e do jeito que a 4 faz, não tem problema não, né? Que eu tô fazendo de acordo com a 4 ali. A notação você fala? Isso, eu não faço assim não. Não, não tem problema não. Tá dando o mesmo resultado, porém É. eu tô fazendo aquela notação lá. Como eu falei, né, não tem na aula anterior, eu até mostrei essas duas notações diferentes justamente por isso, porque os livros modernos, né, que tratam desse assunto utilizam uma dessas duas notações, né? Então é importante a gente ver e entender as duas, e qual notação será utilizada vai do critério de cada um, né? Então, bom, pode ser então uma das questões aí da 4, já que a gente não explorou nenhuma questão utilizando essa notação, né? Só para dar uma diversificada aqui, né? F de x, y igual x ao cubo, y elevado à quinta potência, 2x ao quadrado, vezes y, mais x. Aí está pedindo para calcular três derivadas, né, de terceira ordem. Primeiro a xxy, depois yxy e por último yy. Né? Então eu vou fazer a letra B, né, que pelo menos fica intercalando a ordem, eu acho interessante, né, dessa a ordem que a gente vai derivar. Vou fazer aqui então a letra B seria f índice y x y. Né? Então, como que a gente resolve? Como eu falei na aula anterior, o interessante dessa notação é que ela indica já a ordem, né, em que a gente vai fazer as derivadas. Né? Então, nesse caso, a gente vai primeiro descobrir qual é a derivada da função f em relação a y. Né? Então, vai ser... aí aqui eu vou intercalar com a outra notação, derivada em relação a y, de x ao cubo, y à quinta, 2x ao quadrado, vezes y. Poderia até multiplicar direto, né? Esse y vezes y à quinta, deixa eu ver. Aqui eu acho que eu cometi um erro na hora que eu escrevi a questão. Se eu não me engano, tinha um sinal de mais aqui, ó. Mais y mais x. Eu vou fazer assim, colocando esse sinal de mais, tá? Só pra ficar mais interessante. Derivada em relação a y de y, mais derivada em relação a y. Alterar na lista, então? Pode alterar. Mas se quiser fazer do jeito que está na lista também, não tem grande importância, porque afinal o objetivo da lista é simplesmente praticar, né? Aí você só vai multiplicar esse y à quinta pelo y, vai ficar y elevado à sexta questão. Vai ser tão desafiante quanto o que a gente vai fazer aqui agora. Ou seja, a derivada em função de y vai ser a derivada de todo esse primeiro termo aqui em relação a y dá quanto? 5x a terceira. 5 que vezes 2 vai dar 10, né? Mas pode ser. Essa questão ela tá toda estranha porque o... Tem um 2 ali, não tinha visto. Pera aí, eu vou
reformular isso aqui. Eu vou reformular isso aqui, só um instante. Que assim, para estar mais inteligível, né, para fazer mais sentido, essa questão teria que ser assim, ó, x ao cubo y à quinta mais 2x ao quadrado y mais x, né? Senão eu teria visto esses x aqui e teria multiplicado, né? Então do local onde eu peguei teria visto esse sinal. Devo ter esquecido de colocar ele e ficou desse jeito, né? Então fazer dessa forma aí para fazer mais sentido. Ok. Então a derivada em relação a y de 2x ao quadrado y, derivada em relação a y e x. Pronto. A diferença, né, que quando você elabora listas ou provas usando, por exemplo, o Word, e você esquece do sinal, fica a lacuna aqui, né, do sinal. No LaTeX não, ele já junta e deixa desse jeito que tá. Então, pra gente ver no final, tem que fazer um pente fino bem detalhado, né? Mas acontece. Então a derivada da primeira função em relação a y, né, fica x como constante multiplicando, esse 5 passa multiplicando também, e na potência de y vai diminuir uma unidade. Então 5x ao cubo y à quarta, mais derivada dessa função em relação a x. Então 2x ao quadrado vai ser tido como constante, né? Então derivada de y vezes uma constante, vai sobrar só a constante. E por fim, a derivada de x em relação a y, que vai dar zero, né? Então nós já temos aqui a primeira derivada, né, em relação a y. Agora vamos calcular f yx, ou seja, pegar a função que foi derivada em relação a y e agora derivar ela em relação a x, né? Então vai ser a derivada em relação a x da função 5x ao cubo y à quarta mais a derivada em relação a x de 2x ao quadrado, né? Assim vai ficar o que, ó? O primeiro fator dá quanto? Derivando em relação a x, o 5 e o y à quarta são constantes, né? Então vai ficar 3 que multiplicado por 5 dá 15, vezes x elevado ao quadrado y à quarta, né? E esse outro termo, derivando em relação a x, nem precisava, né, dessa notação de derivada parcial, mas vamos deixar ela assim mesmo. O 2 passa multiplicando pelo 2, que vai dar 4, e em vez de x ao quadrado vai ficar x elevado a 1, né? Pronto. Agora vamos calcular o terceiro passo, que é pegar a função que foi derivada em relação a y e x e derivar novamente em relação a y, né? Então, del y de 15x ao quadrado y à quarta mais del y de 4x. Quanto dá? Opa. X, y, né? A primeira derivada dá quanto? 60 quadrado y na terceira. Isso. y na terceira. E o segundo termo? Zero. Zerar, né? Então o resultado fica esse aqui mesmo. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Não? É. Então, como eu falei para vocês, a gente já deu uma boa pincelada aqui nessas questões, os primeiros itens da lista que tratam daquilo que foi tratado na aula anterior, né? Então eu vou deixar que vocês pratiquem fazendo os outros itens e na próxima aula a gente continua o conteúdo e assim na próxima aula de exercício a gente dá uma olhada em mais um item ou outro da lista. Beleza? Pode ser? Então nesse caso, pessoal, vamos encerrando a aula por hoje, né? Era mais para dar uma ideia de solução aí para as questões da lista. Espero ter contribuído de alguma forma e então a gente se vê aí na próxima aula, né? Então, boa noite a todos.